Então nessa aula a gente vai falar sobre o ciclo de programa. Basicamente o ciclo de programa ele trata sobre programa de rampas e patamares, né? Que no caso tem aqui os parâmetros. Todos os parâmetros dentro desse programa tratam de rampas e patamares. Então o que são rampas e patamares, né? Que a gente tem um desenho de rampas e patamares. Então se a gente vê aqui, ó, uma rampa é o que? Ela é uma variação gradual e controlada do set point ao longo do tempo, né? Então ela vai ser essa variação aqui, ó. Então se eu programei um tempo aqui, dentro desse tempo vai ser o tempo que ele vai sair do set point 0 para chegar no set point 1. E o patamar, ele é o período em que o set point permanece constante, que no caso seria esse cara aqui, ó. Então aqui ele fez uma rampa, aqui tem um patamar, aqui uma rampa, aqui um patamar. Então o conceito é esse. E aqui então ele tem nesse ciclo aqui, nesse ciclo de programa, então ele tem 7 programas. Tem como a gente configurar 7 programas com 7 segmentos. O que são segmentos? Isso aqui são segmentos. Essas linhas aqui, ó, uma rampa ou patamar ou rampa que seja, isso aqui são segmentos. Então em cada programa tem como a gente programar até 7 segmentos, que no caso seria esse aqui, ó. E tem 7 programas. Então tem como também a gente fazer o que? A gente linkar um programa com o outro, fazendo assim um programa de 49 segmentos. Daí no caso, isso aqui é um exemplo. Então aqui a gente tem um programa com, no caso aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Então a gente não precisa usar o 7. Tem um programa com 5 segmentos e aqui ele linka de um programa no outro. Então aqui ele tem 1, 2, 3, tem 4, e o outro programa tem 4 segmentos. Então como que ele faz? Ele faz através desse parâmetro aqui, ó. Então você programa ele, você vai entrar lá no ciclo de programa. A primeira coisa que vai ter aqui base de tempo. Essa base de tempo ou ela é em segundo ou em minutos, você tem que selecionar essa base de tempo. Aí depois aqui vai estar o número do programa, do 1 ao 7. Então vamos programar primeiro programa 1. Então você vai selecionar aqui programa 1. Esse aqui é o desvio máximo que pode ter entre o PV e SV, que é a variável do processo e o set point. Se você colocar 0, só quando ele chegar no set point, a variável do processo chegar no set point, que vai começar a contar o tempo. Então aqui ele tem um set point do 1 ao 7, que são 7 segmentos, né? Tem a temporização do 1 ao 7, e aqui tem alarme de evento do 1 ao 7, daí aqui tem um parâmetro que é o link do programa. Então se eu quiser, vamos supor, eu programei o programa 1 aqui, programei lá 5 segmentos, aí eu pego e coloco o link aqui, coloco programa 1, então quando ele finalizar aqui ele vai retornar no início do programa 1. Se eu colocar programa 2, ele vai finalizar, ele vai iniciar o programa 2 e assim vai. Então linkando dessa forma você consegue linkar o programa do 1, 2 até o 7, com 7 segmentos cada um vai dar 49 segmentos. Beleza? Então aqui, ó, eu elaborei um programinha de rampas e patamares, né? Então aqui o interessante é a gente saber o que? Para a gente fazer uma rampa, cada ponta aqui ele vai ser um set point que a gente vai ter que pôr, né? Então vamos supor, ele vai iniciar no 35 graus aqui. Então ele vai fazer uma rampa. Suponhamos que eu ponho 15 segundos aqui. Então de 15 segundos, o próximo set point vai ser 45. Então eu coloco lá 35 graus, aí ele vai ter o tempo desse 35 graus, depois vai aparecer o outro. Então o outro eu ponho 45. Então ele vai ser uma rampa. Aí vamos supor, de 45, se eu colocar eu coloco o tempo, aí no outro eu coloco 45 de novo. Então quer dizer, ele vai ficar um tempo naquele mesmo segmento, naquela mesma set point. Então ali vai ser um patamar. Então dessa forma que a gente vai conseguir configurar rampas e patamares. Então se a gente olhar aqui, ó, então aqui é o set point e aqui é a linha do tempo. Então aqui a gente tem rampa, um patamar, rampa, patamar, rampa, patamar. Então aqui é um programa,
Daqui para cá é o programa 1, daqui para cá é o programa 2. Então, como que ele vai funcionar? Então, ó, programa 1, primeiro segmento. Então, aqui tem o número do segmento. Então, o primeiro programa vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. O programa 2 vai ter 1, 2, 3 segmentos. Beleza? Então, aqui ele vai, set point primeiro vai ser 35, o segundo vai ser 45, o terceiro vai ser 45, o quarto 55, o quinto 55, o sexto vai ser 65 e o próximo aqui vai ser 65 também. Então aí esse cara aqui, ele já vai iniciar no 65 também, porque ele vai fazer uma rampa aqui. Então ele vai iniciar no 65, o próximo 50, 50 e 40. Beleza? Então vamos pegar o controlador, vou mostrar os parâmetros. Aí a gente vai fazer esse programinha aqui para a gente compreender. Bom, então para a gente acessar o ciclo de programa, que esse cara aqui a gente vai ter que apertar voltar e o prog duas vezes, né, para a gente acessar esses parâmetros. Então vamos pegar o controlador, vamos acessar os parâmetros aqui. Então aqui ele está configurado como entrada de termopar tipo K, e a saída está como controle, ó, IO5 que está controlando essa lâmpada aqui. Então aqui, ó, aqui na realidade, deixa eu ver aqui. Então aqui ele já está controlando, tá no ciclo principal aqui. Eu vou sair do ciclo principal, então vamos para a gente entrar lá no ciclo de programa. Então vai ser voltar e prog duas vezes, uma, duas. Aqui no caso ele aparece esse parâmetro. Esse parâmetro é o que? É a base de tempo. Então aqui a base de tempo ele tem em segundos e em minutos. Só essas duas bases. Então aqui vou usar segundo, né? Que se a gente for usar minuto vai demorar demais essa aula. Beleza, então vamos usar segundo. Próximo parâmetro. Aqui é o número do programa. Então qual que é o número do programa? Então ele vai ter aqui, ó, programa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vai ser programa do 1 ao 7. Então vamos supor, selecionei programa 1, aí ele vai entrar nesse parâmetro aqui. Esse parâmetro aqui é parâmetro de tolerância, que no caso é a máximo desvio, né? Então vamos supor que o set point que eu colocar lá é 30 graus. Se eu colocar 2 aqui, vai ser 2 graus para baixo e 2 para cima, que vai ser essa tolerância máxima. Como que ele funciona? Então como ele trabalha com rampas e patamares, ele vai trabalhar com set point com tempo. Então ele chegou no set point, se não tiver esse desvio, se o desvio for zero, ele vai ter que esperar chegar no 30 graus, para aí sim ele começar a contar o tempo. Se tiver o desvio de 2 graus, 2 graus antes dos 30 ele já começa a contar o tempo, e 2 graus acima também ele conta o tempo, entendeu? Então esse desvio serve para isso. Então aqui eu vou deixar esse 2 graus. Você pode deixar zero se você quiser. Então esse parâmetro aqui já é o set point, ó. Então parâmetro de set point 0. Então aqui ele está 35. Então vamos ver aqui no... Deixa eu colocar aqui. Então o primeiro set point no caso seria esse cara aqui, 35, beleza? Então vamos pro próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o parâmetro de time, em inglês, né? Então é o parâmetro de tempo. No caso aqui, ó, tempo 1, então ele está 15 segundos. Então se eu apertar aqui de novo, aqui ele vai aparecer parâmetro de alarme e evento. Aqui eu não vou usar, mas se a gente, vamos supor que eu quero usar um alarme aqui. Quando ele estiver nesse segmento 1 aqui, vamos supor, se eu colocar 1, ele vai aparecer 1. A configuração é igual do parâmetro do flash, do alarme que a gente já viu. E assim vai, se eu ficar 1 e 2, vai acionar os 2 alarmes, aqui vai ser dessa forma aqui. Assim vai acionar os 3 alarmes. Então aqui você seleciona se eu quero só o alarme 4, ou se eu quero o alarme 1, 2, 3, ou se eu quero os 4 juntos. Esse aqui eu não vou usar. Daí no caso, se você for usar esse aqui, você tem que ir lá e programar. Vamos supor aqui, eu colocar 1 aqui, quer dizer que ele está selecionando o alarme 1.
Então eu vou lá no parâmetro de alarme 1, programo como alarme de evento. Então a hora que acionar esse segmento aqui, ele vai acionar o alarme 1, beleza? Então aqui o próximo é 45. Então set point e 1. Então se a gente olhar aqui, ó, primeiro set point, vamos voltar lá do começo. Então aqui é base de tempo, programa 1, tolerância 2, então o set point 0. Então foi 35. Então o tempo é 15 minutos, tempo 1, 15 segundos, aliás. Aqui não vamos ter nenhum evento. E o set point 1 vai para 45. Então se a gente olhar, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma rampa então. Então ele vai pegar de 30, de 35, ele vai contar no T1 aqui 15 segundos e vai para 45, certo? Então o próximo aqui, aí ele vai ter um tempo no 45. Então ele vai aqui, ó, vai ficar 60 segundos, que é o tempo 2. Ele vai ficar 60 segundos no 45 e ele vai para onde? Qual que é o próximo? Vai ter evento? Não. Próximo vai ser o set point 2. E daí no caso, então ele vai ser o mesmo 45. Então aqui, ó, set point 0, set point 1, set point 2. Então vai ser o mesmo 45. Então ele vai fazer o que? Ele vai contar 60, ele vai chegar aqui, vai contar 60 segundos no mesmo 45. Então ele vai fazer esse patamar. Então o próximo tempo agora, que é o tempo 3, é 15 segundos de novo. Beleza, esses 15 segundos ele vai chegar, ele vai ir para onde? Não vai ter evento, vai para 55. Então ele vai pegar do 45, em 15 segundos ele vai sair do 45 e chegar no 55. Em que isso aqui em 15 segundos, ele vai fazer essa rampa gradual. Então beleza. Próximo agora. O próximo tempo vai ser 60 segundos, que no caso é esse cara aqui. Então ele está aqui, ele vai contar 60 segundos. 60 segundos para chegar na onde? Não vai ter nenhum evento para chegar no 55. Então beleza, então aqui ó, ele vai chegar no 55 novamente. Então esse aqui vai ser um patamar. Ah, beleza, então vamos para o próximo. Ele vai contar, no 55 ele vai contar as 15 segundos e vai para onde? Não vai ter nenhum evento. Vai para 65, então aqui vai ser uma rampa. Então ele vai sair de 55 para 65 em 15 segundos. Beleza? Então o próximo vai ser, agora vai ser 40 segundos. No tempo 6. Então 40 segundos ele está indo para onde? Vai ter um evento? Não. Ele vai para o 65 mesmo. Ah, então vai ser um patamar, que ele vai sair daqui aqui em 40 segundos. Vai ser um patamar. Então beleza. Então aqui o tempo 7 então está zerado. Quer dizer, se tiver zerado ele não vai usar. Ele vai contar esse tempo, como é zero ele já vai pular, né? Então aqui o tempo está zerado. O evento 7 também não vou usar. E o set point eu posso deixar qualquer valor. Se o tempo tiver zerado ele não vai chegar no set point. Beleza? Então aqui está zerado. Aqui é o link. Então aqui o link, ó, se eu deixar zero, que é o link de programa. Então vamos supor, aqui ele chegou até aqui, o programa terminou. Se eu deixar zero aqui, o que ele vai fazer? Daqui ele vai iniciar aqui de volta. Aliás, se eu deixar zero, daqui ele finaliza. Então o controlador inicia. Vamos supor, na hora que você colocou ele em RAM, ele vai iniciar o processo, o programa. Ele vai fazer esse tempo aqui, as rampas, tudo. Aí chegou aqui no final, se você deixar zero, ele vai tirar o de RAM, vai colocar o controlador em stop e aí finalizou o programa. Aí para você iniciar de novo, você tem que dar o RAM de novo, aí ele inicia o programa de novo. Agora, se eu colocar um aqui, como a gente está no programa 1, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o programa, ele vai sair daqui, daí ele vai iniciar de novo aqui o programa 1. Se eu colocar 2, aí ele vai linkar. Então aqui eu vou deixar 2, porque eu vou fazer um programa 2 e vou fazer outro programa aqui, né? Que vai ser esse aqui, vai ser o programa 2. Então vamos lá agora, então vou deixar aqui o link no 2 já, que ele vai linkar no próximo programa. Então quando a gente aperta aqui ele sai, então a gente vai ter que voltar lá de novo para poder programar o programa 2. Então voltar e prog 2 vezes, base de tempo é o mesmo, 60 segundos, né? Então aqui, se você mudar a base de tempo, como o programa 1 já está feito no segundo, é o mesmo base de tempo para todos os programas, por 7 programas. Se você mudar em minutos, todos os 7 programas vai ser em minuto. Beleza? Então o programa 1 já está pronto, eu vou para o programa 2 agora. Beleza, então o desvio vou deixar o mesmo, né? 2 graus.
tolerância. Então, set point 0. Então, lá ele finalizou em 65, aqui eu vou pôr 65 também. Beleza, ele de 65, ele vai quanto tempo vai ficar em 65? 15 segundos para fazer a rampa. Ele vai de 65 para quanto? Vai ter alarme de evento? Não. Ele vai para 50. Então, beleza. Então, ele vai sair daqui para 50 em 15 segundos. Beleza? Então, o próximo qual que é agora? É o tempo 2. Que no caso é esse cara aqui. Esse tempo 2 aqui, ele vai para onde? Vai ser 50 segundos. Ele vai para onde? Vai ter evento? Não. Então, ele vai para os 50 aqui. Então, ele vai sair de 50 graus, vai contar 60 segundos e vai para 50 graus aqui. Então, ele vai ficar num patamar, né? Beleza. Então, o próximo agora é o que? É o tempo T3. Então, ele vai contar 15 segundos, vai sair de 50 graus, vai para onde? Vai ter evento? Não. Aí ele vai para 40. Beleza, vai para 40 aqui. Então, ele chegou no 40, ele vai fazer o que? Ele vai contar o tempo. Se eu quiser, eu posso pôr um tempo aqui. Mas aqui eu já vou deixar zero. Então, ele chegou no 40, ele já vai zerar o programa. Beleza? Então, do jeito que tá aqui, ele vai descer, fazer essa rampa até chegar no 40. Chegou no 40, ele vai zerar o programa. Então, aqui... Beleza, então aqui ele chegou no tempo 4. Aqui não vai ter evento. Aqui o set point está 65, porém o tempo está zerado. O tempo 5 está zerado. O tempo 6 está zerado. Então, a partir desse programa aqui, ó, desse set point aqui, ele já não vai contar mais tempo. A partir do tempo 3, né? Então, o tempo 4 está zerado. Que ele chegou aqui, ele chegou no set point 3. Então, vai ser set point 1, 2, 3. Set point 0, 1, 2, 3, que é o 40. Aí depois do set point 3 vai ter que ter o tempo. Como a gente já deixou zerado. Então, o tempo 4 e o tempo 5 está zerado. O tempo 6, o tempo 7 está zerado. Então, aqui, o que eu vou fazer? Aí, esse cara aqui, ó, o link, eu vou deixar zero. Então, ele vai fazer esses dois programas aqui e vai zerar. Beleza? Então, vou voltar aqui. Então, se a gente notar aqui, ó. Se a gente ver aqui, o set point está em 80. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, aqui ele está em programa 0. Programa 0. O set point aqui está em 80, que foi o máximo que eu programei aqui, de 0 a 80. Beleza, então aqui está em 80. Então eu vou fazer o que? Vou colocar no programa 1. Então o primeiro set point que a gente colocou no programa 1 foi 35 graus. Então quando eu colocar no programa 1, ele vai sozinho para 35 graus aqui. Vamos lá ver. Então programa 0, vai iniciar no programa 1, beleza. Se eu quiser iniciar no programa 2, eu venho aqui, ele vai iniciar no programa 2. Olha lá, já vai para 65, que é o início do programa 2. Porém, eu vou iniciar no programa 1. Programa 1 ele foi para 35, que é o primeiro set point. Então, vou fazer o que? Vou dar o RAM aqui e ele vai iniciar. Então, dei o RAM aqui, ele iniciou. Então, aqui ó, ele vai... Se a gente for aqui no parâmetro do programa 1, está no programa 1, segmento 1, tempo 15 segundos. Que no caso seria esse segmento aqui, ó, do 35 a 45, é 15 segundos. Então ele vai fazer o que? Primeiro ele vai chegar no 35 e vai começar a contar. No caso é 2 graus, né, de desvio. Então aqui ele está contando, ó. Então, o que pode influenciar dele demorar mais é a temperatura chegar no set point, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, tá no segmento 1. Aí ele já vai mudar dali, terminou o tempo, ele vai mudar para o segmento 2. Aqui mudou para o segmento 2, então vamos ver o set point lá agora.
Então aqui, ó, ele está 45 graus. Então ele, no segmento 2 ele vai ficar 45 graus, se eu não estou enganado, durante 60 segundos. Beleza, vamos lá ver. Então tá, programa 1, segmento 2, 60 segundos. Agora ele está em 36, então ele vai ficar mantendo ali. Aqui ele passou um pouquinho. Se ele passar demais, ele trava o tempo, espera voltar aos 2 graus, que nem aqui ele está contando, porque está dentro do desvio. Vamos lá ver. Ele está um pouquinho acima do desvio, deve ter, pode ver que o tempo travou. Eu coloquei a mão aqui, ele esfriou um pouquinho, já começou a contar. Então vamos lá ver ele fazendo a rampa agora. Então aqui, ó, ele vai sair do 45, ele vai ir no próximo segmento a 55 graus. Então foi programado 15 segundos. Olha lá, que ele começou a fazer a rampa, sozinho. Dentro de 15 segundos ele vai chegar nos 55 graus ali. Ele só vai demorar mais se a temperatura aqui não conseguir alcançar o set point, entendeu? Conforme a temperatura vai chegando no set point, ele vai subir no set point também. Porque daí ele libera o tempo, ele vai ser onde o set point vai no gradual. Então ele vai chegar no 55. Aí no 55 ele vai contar um tempo, que vai ser esse próximo segmento aqui, ó. Então aqui ele vai ser 1, 2, 3, vai ser o segmento 4 agora que ele vai estar. Vamos lá ver. Programa 1, segmento 4, tempo está em 42. Então ele vai finalizar, daí ele vai fazer uma rampa para ir para 65 graus. Então se a gente olhar aqui, ó, ele travou no 55 e ficou. Em 10 segundos. Então agora ele vai para 65 graus. Então ele vai fazer uma rampa de 15 segundos até chegar nos 65 graus. Que todas as rampas que a gente fez foi 15 segundos, né? Então aqui ele parou. Agora começou a contar de novo, porque ele espera a variável de processo chegar a 2 graus no set point. Faltando 2 graus, daí ele começa a contar de novo. Se ficar uma diferença um pouco maior, ele espera chegar para poder começar a contar de novo. Então o set point chegou, agora ele vai contar o tempo. Quantos segundos que é lá? Segmento 6, ele já está, o último segmento desse programa. Então se a gente tivesse deixado aquele link 0, aqui ele ia finalizar, aqui ele ia tirar do rank e colocar em stop. Então vamos ver aqui, ó. Ele está no segmento 6, que é o último. Está no programa 1, né? Se a gente for ver aqui, ó. O segmento 6, 65 do programa 1. Então aqui ele vai iniciar no 65 no programa 2, do link 1. Olha lá, já mudou para o programa 2 aqui. Programa 2, link 1. Daí no caso ele vai ser 15 segundos para baixar aqui, só que aqui ele vai demorar mais, porque a temperatura para baixar ela vai demorar mais, né? Porque ela tem uma inércia. Não por causa do tempo, mas por causa da temperatura até esfriar o... Vai baixar de 65 para 50 aí. Porque se a gente olhar aqui o tempo, ele está travando, quer ver? Então tá o segmento 1 do programa 2, só 12 segundos, mas está travado porque não esfria lá, tem que esperar esfriar para ir baixando. A gente pode pôr um desvio maior, né, se quiser.
esfriando ele com a mão aqui. Então lá ele saiu de 65, foi para 50, tá indo para 50. Ali ele travou o tempo de novo, que tá mais de 4 graus de diferença ali, que já voltou a contar. Beleza, então aqui ele chegou. Vamos lá ver agora. Então ele está no programa 2, já está no segmento 2. Então o segmento 2 ele parou o tempo no 48 segundos. Então aí, se eu não estou enganado, é 50 segundos que a gente programou, alguma coisa assim. Então ele vai para ficar 50 graus, depois ele vai baixar para 40 e vai finalizar. Aqui ele está contando de novo. Então no programa 2 a gente fez 3 segmentos só, né? Finalizar aqui ele vai sair dos 50, vai fazer uma rampa de 15 segundos, se eu não estou enganado, e vai vir para 40 aqui, que é esse último segmento aqui. Daí daqui ele vai finalizar, vai levar o controlador para stop. Então o segmento 3 está aqui, foi 15 segundos mesmo. Então aqui, ó, a hora que ele chegar em 40 aqui, o set point, aí ele já vai finalizar ali, porque a gente colocou o último set point que a gente colocou o tempo de 0, né? Isso aqui geralmente eles usam em forno de açapão, na estufa, esse tipo de coisa. Geralmente esse ramo em patamares eu uso em controle de temperatura mesmo. Então vamos esfriar ele com a mão aqui. Vai demorar um pouco, né? Então a hora que ele chegar no 40 ali, ó, pode ver que ele vai para stop o controlador. Prestando atenção. A inércia da temperatura ela demora, né, para esfriar. Ó, chegou no 40, entrou em stop, daí ele já foi para 35 aqui, que é o início do programa 1. Então se eu apertar um RAM aqui novamente, ele já inicia o programa 1. Beleza? Então nessa aula era isso. A gente aprendeu como que funciona e como que usa, né, o programa, tal, rampas e patamares. E aqui, ó, se a gente vamos simular agora um alarme aqui, então. Então vamos lá Então vamos aqui no programa 1. Programa 1. Então vou deixar do mesmo jeito que estava, não vou mexer em nada, só vou colocar quando tiver no último link aqui que a gente programou, que foi o link 6, né? 65 graus, deixa eu ver aqui. Então vai ser esse cara aqui. Vai ficar 40 segundos. Então eu vou colocar um evento aqui do alarme 1. Então a hora que ele entrar nesse link aqui no segmento 6 do programa 1, ele vai, que vai ser o último segmento desse programa, ele vai acionar o alarme. Alarme 1 que a gente selecionou aqui. Então vamos fazer o que agora? Vamos sair, esse link 2 aqui eu vou tirar.
para ele fazer só o programa 1. Então o link 2 eu vou deixar 0, então ele vai fazer só o programa 1. Beleza, então a gente precisa fazer o que? A gente precisa ir lá no alarme, configurar o alarme 1 como evento. Então a gente for 1, 2, ciclo de alarme. A função do alarme 1 aqui ele já está evento. Eu tinha colocado todos como evento. Vou deixar desligado aqui. Então alarme 1, evento, beleza? Então não vou colocar esterese de alarme, não vou pôr nada. Beleza, então aqui ó, vamos lá ver qual programa que tá. Então aqui ele tá no programa 1, se eu colocar programa 2 e apertar aqui, ele vai fazer só o programa 2. Ele vai finalizar, vai parar. Então se eu colocar programa 1, ele vai iniciar o programa 1. Então beleza, então eu vou colocar o programa 1 na hora que ele chegar no segmento 6, que no caso seria esse cara aqui ó. Então vai ser ó, segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hora que ele iniciar esse segmento aqui, ele vai, que é o último segmento desse programa, ele vai acionar o alarme 1. Então vamos testar agora. Beleza, tá em RAM. Então aqui se a gente vê, ó, como a temperatura está acima do... Ele vai subir a temperatura, mas como estava acima do 37, acima do 35, ele demorou um pouco para começar a contar. Por causa do desvio, né? Ele vai subir nesse primeiro... Nessa rampa ele vai subir até 45. Vai contar 60 segundos em 45, fazer um patamar. Então, segmento 2. Aqui é o tempo em segundo. Essa aula vai ficar uma aula meio grande, né? Mas vai ser tudo em uma aula só daí. Então aqui ele está no segmento 2. Então, no segmento 2 ele vai fazer uma rampa para finalizar aqui para 55 graus. Então aqui já começou, 15 segundos. Segmento 3. No caso, se você fizer uma configurar dessa forma para usar, dá para usar no caso ou pelo botão mesmo ou uma entrada digital para dar o start, né? Ele já chegou, agora está indo para o próximo segmento. Ele vai ficar aqui agora um tempo, acho que 60 segundos, vamos lá ver. Então ele está programa 1, segmento 4. É 60 segundos, agora já está em 45. Então beleza, vamos. Segmento 4 eu falei, né? Segmento 4.
Aqui já iniciou o segmento 5. Ele vai ficar 15 segundos. Então, na hora que ele iniciar o segmento 6, o segmento 5 ele vai para 65 graus aqui. Ele está fazendo uma rampa, né, de 55 para 65 em 15 segundos. Na hora que ele iniciar, chegar no 65, ele vai iniciar o segmento 6. Daí, no caso, ele já vai acionar o alarme. O alarme 1 que foi configurado, né? Ali já acionou o alarme. Então, se você quiser, cada segmento, se você quiser ligar o alarme, só que como são 4 alarmes só também, né, 7 segmentos, mas vamos supor, isso aqui é o último segmento, você sabe que finalizou aqui, vai acabar, vai terminar o programa, um alarme, né? Ou lá, chegou numa temperatura, precisa ir lá olhar. Dá para configurar o alarme dessa forma. Beleza? Então aqui, ó, ele finalizou. Finalizou, voltou para 35. Beleza? Então era isso. Até a próxima aula.